Olá, meus amigos. Está todo mundo se perguntando se a intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes ao Elon Musk pela plataforma X, o antigo Twitter, se é válida ou se não é válida. Eu vou dar aqui a minha opinião. Não é tão simples aqui a matéria como pode parecer, tá? Se a gente observar o CPC, ele diz que compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, assim, assado, tal. Isso está no artigo 196 do CPC. É de discutível constitucionalidade porque está ampliando a competência do CNJ, que está prevista na Constituição Federal, né? Mas existe essa norma no CPC e não foi declarada a inconstitucionalidade dela, tá? E aí você vai ver também o seguinte: se você pegar a resolução 354 do CNJ, ela vai dizer o seguinte, que artigo 8º, nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, pelo oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico, que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Bom, muito bem. Então aqui é o artigo 8º dessa resolução 354. No artigo 9º diz assim: as partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo. Parágrafo único. Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para a comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica, e-mail, salvo impossibilidade de fazê-lo, né? Essa resolução 354, ela foi na época da pandemia, então foi nesse contexto que ela foi editada. Existe ainda a resolução 455 do CNJ, que diz assim, artigo 2º, para os fins desta resolução, considera-se, aí item 1, meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento, tráfego de documentos, arquivos digitais e dados. 2, transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância pela internet, né, preferencialmente pela internet. 3, endereço eletrônico, toda forma de identificação individualizada para reconhecimento e envio de comunicação, mensagem digital, tal como, olha aqui, correio eletrônico, e-mail, aplicativos de mensagens, WhatsApp, por exemplo, perfis em redes sociais, como o X, e o domicílio judicial eletrônico, e aí ela vai disciplinar o domicílio judicial eletrônico, né? Então, é assim, não existe na lei especificamente a previsão de intimação por meio de rede social. O que existe é uma possibilidade que o código dá ao CNJ de disciplinar isso, e o CNJ, de certa maneira, abre margem para que isso aconteça. Diante disso, inclusive, é importante dizer que o CNJ, já respondendo uma vez num processo lá, dando a resposta a um processo administrativo, ele disse, olha, é possível fazer citação pelo WhatsApp. Por sua vez, o STJ, a quinta e a sexta turmas do STJ, tem várias decisões admitindo isso, né? Então, é uma coisa que não é tão simples de cravar, dizer pode e não pode. É, ao meu ver, a intimação feita pelo X, pelo antigo Twitter, é inválida. Inválida porque não tem previsão específica disso. O que se tem aqui são essas resoluções que não são absolutamente claras sobre qual o meio, não são direcionadas ao X, por exemplo. Normalmente, o que acontece é que as partes previamente concordam com aquela forma de intimação, não foi o caso aqui, então, ao meu ver, é inválida. No entanto, no entanto, é possível se dizer que, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, em razão daquele princípio que diz que não há nulidade se não houver prejuízo, e do comparecimento espontâneo, no caso da citação, o que se aplicaria o mesmo à intimação, é possível dizer que o próprio Elon Musk ele respondeu à intimação, ou seja, ele tomou conhecimento. O ato atingiu a sua finalidade.
apesar de feito de uma forma equivocada, inválida, mas ele atingiu a sua finalidade. Então, não deve ser reputado inválido por isso, né? Também não há prejuízo, já que ele tomou conhecimento. Então, ao meu ver, aqui este ato não deve ser invalidado. A forma é inadequada, mas não deve ser invalidado. Em relação a isso, não estou discutindo aqui a ordem em si, se está correta ou não está correta. Aí é uma outra discussão bem diferente dessa, apenas da forma da intimação. É isso, meus amigos. Um forte abraço.